Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu nosso irmão Mateus, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 23. Está escrito assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Esse texto é um texto a qual nós devemos meditar todos os dias da nossa vida. É um texto onde nós aprendemos grandemente como nos portar diante as adversidades de nossa vida. É um texto que nós aprendemos tanto com os discípulos como com o próprio Jesus. Qual de nós não fomos dormir estando bem, tendo uma situação tranquila, calma, e ao amanhecer o dia se deparou com uma grande tempestade? Eu acredito que muitos de nós, e às vezes nos perguntamos: meu Deus, por que tamanha tempestade em nossa vida? Meu Deus, por que está acontecendo isso? E na palavra do Senhor nós vamos aprender, tanto com o mestre como com seus discípulos. Com o mestre nós vamos aprender o quê? A ter fé, a ter paz interior e a confiar em Deus. Com os discípulos nós vamos aprender em quem buscar o nosso socorro. Aqueles homens diante daquela situação, daquela tempestade, onde a palavra do Senhor diz que era tão grande as ondas que a água adentrava o barco. Eles lembram que Jesus estava no barco a dormir. E eles vão até o mestre e pedem que os ajude. E o Senhor olha para aqueles discípulos e diz: Por que temeis, homem de pequena fé? E assim nessa noite, o Senhor diz para mim e para a igreja: Por que temei, igreja? Não tema. O importante é que Jesus esteja no nosso barco. Ainda que dormindo, Ele esteja no nosso barco. O barco, ele representa a nossa vida espiritual. Assim como o barco, ele é vulnerável às tempestades físicas no meio do mar, a nossa vida espiritual, ela também é vulnerável às tempestades espirituais. Essas tempestades que vêm em meio de crises financeiras, de problemas familiares, de doença e de muitas outras coisas. Eu não sei qual é a sua tempestade espiritual que você esteja vivenciando nesse dia. Mas o que eu quero te dizer, igreja, é que Jesus tem que estar dentro do teu barco. Se Jesus não estiver dentro do teu barco, você não irá conseguir sobreviver às tempestades. Porque elas são grandes. As ondas são grandes. E elas vêm em forma de nos paralisar. Ela vem em forma de nos fazer desistir daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas não se entristeça. Quanto maior a tempestade na sua vida, maior será a vitória que o Senhor tem para te entregar. Não se entristeça se você está vivendo dias difíceis. Não se entristeça se o mar está revolto. Creia que o Senhor é poderoso para te livrar de todo mal. Mas você precisa ter fé, paz interior. Principalmente paz interior. O que é que eu aprendo com Jesus nesse texto? Que por maior que seja a tempestade, ela não pode tirar a nossa paz interior. Ela não pode tirar o nosso sono. Ficar acordado chorando não é sinal de que você está preocupado, não. É sinal de que você não tem fé. É sinal de que você não tem certeza do Deus a qual você serve. Porque quando cremos e sabemos o Deus que nós servimos, nós conseguimos dormir. Ainda que estejamos preocupados, mas dentro de nós existe uma paz que excede todo o entendimento. E essa paz nós só conseguimos encontrar em Jesus de Nazaré.
Ele é o único que consegue dar uma paz que nenhum homem com toda a sua sabedoria consegue explicar. É por isso que ela excede todo o entendimento. Porque por mais sábio que ele seja, o homem, ele não consegue decifrar aquela paz que ele sente dentro dele. E quando temos paz interior, nós temos confiança em Deus. Nós confiamos que ainda que esteja sangrando, ainda que esteja doendo, mas nós confiamos que Deus vai nos livrar. Porque Ele é maior do que qualquer desafio que surgiu na sua vida. A sua fé, ela tem que ser maior do que os seus desafios. O medo tão somente é ausência de fé. Eu creio dessa forma. A gente pode sim se entristecer, chorar, nós somos humanos. E nós somos passivos a esse sentimento humano. De dúvidas, de ansiedade, de inquietação. E muitas vezes choramos sim. Só que isso não pode prevalecer em nossas vidas. Esses sentimentos não podem perdurar muito tempo em nossas vidas. Quando você estiver se sentindo desta maneira, chame o Senhor para dentro do seu barco. Atraia a presença do Espírito Santo para a sua vida. Clame pelo Senhor. Busque pelo Senhor. Você só vai conseguir ter paz interior e confiança em Deus, buscando todos os dias a presença do Senhor. Porque assim nós seremos mais do que vencedores. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.